Olá a todas e todos, este é o programa Realmente Existente, vinculado ao Mimesis Conexões Artísticas. O Mimesis é um coletivo independente e militante de Curitiba, no Paraná, um coletivo que trabalha a relação entre arte, ética e política. O programa Realmente Existente vai tratar temas geopolíticos numa perspectiva nacional e popular. Meu nome é Paulo Biasotti Filho e nós estamos aqui também com o Fernando Marcelino e o Crisanto Figueiredo. Salve, Fernando, beleza? Salve. Legal, legal, Crisanto? Legal, massa, estamos aí. Legal. Olha, como é natural, a gente vai fazer uma série de programas sobre a crise do coronavírus. Esse primeiro programa vai enfocar a China, especificamente a cidade de Wuhan, onde primeiro foi manifestada a doença, onde primeiro foi comunicada a doença. Como é Wuhan, onde se localiza, como foram as medidas tomadas contra a Covid-19, o que isso retrata sobre a realidade da China. Quem vai nos introduzir nesse debate vai ser o Fernando Marcelino, para quem eu passo a palavra. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todas e todos que estiverem assistindo. Bem, eu acho que todo mundo, de algum jeito, ficou sabendo que Wuhan, na China, foi o centro de proliferação do coronavírus. Então, acho que vale a pena a gente primeiro ter uma ideia aonde fica, um pouco de como Wuhan está localizada na história e na geolocalização da China, e depois a gente vai comentar um pouco sobre as medidas que foram feitas lá. Então, como a gente vai ver ali no mapa, Wuhan é a capital e a maior cidade da província de Hubei, na China. É a cidade mais populosa da China Central e tem mais de 10 milhões de pessoas. É a sétima cidade mais populosa da China e é a número 42 do mundo. Se a gente contar também a região metropolitana de Wuhan, são quase 20 milhões de pessoas. A gente vê ali que Wuhan está localizada no enclave, porque ela está no meio de dois eixos muito importantes na China, o eixo norte-sul e o eixo leste-oeste. Wuhan passa bem no meio do rio Yangtze, que é o rio mais longo da Ásia, e atravessa a cidade de oeste a leste. O seu porto conecta Xangai com Chongqing e Chengdu, que fica a oeste. E no seu eixo norte-sul, a gente vê que liga com Pequim, Beijing ao norte, e ao sul com a província de Guangzhou, onde fica a cidade hipertecnológica de Shenzhen, e um pouco mais abaixo fica Hong Kong. É por isso que Wuhan é conhecida como a Chicago da China, por ter essa localização estratégica. Então, passando ali, a gente vê que Wuhan também tem um papel importante na infraestrutura ferroviária da China, sendo que ela é um cruzamento e, além disso, também ela é onde fica a maior parte da indústria siderúrgica que produz os trens de alta velocidade. E Wuhan também é uma plataforma aeroportuária muito importante. É o único local no centro da China que tem voos diretos para quase todas as capitais do mundo. E cerca de 20 milhões de pessoas passam pelo aeroporto por ano. Essa localização de Wuhan também é importante porque ela fica bem numa das entradas da barragem de Três Gargantas, que é a maior barragem hidrelétrica do mundo. Então, passando ali, com as reformas econômicas que aconteceram dos anos 70 para cá na China, Wuhan teve um papel estratégico. A gente vê ali que só de 2000 para cá, a cidade cresceu mais de 4 vezes.
E hoje ela já supera várias cidades importantes, como Hangzhou, Suzhou, Tianjin, Chongqing. Além de ser uma potência industrial e siderúrgica, ela também tem um papel muito importante no setor de educação na China. São mais de 300 mil estudantes universitários e existem diversas universidades importantes, como de ciência de Guangzhou, a Universidade de Geociências da China. São 19 universidades que tem. Então, esse setor educacional também é a base para o projeto de desenvolvimento que tem a China e as cidades na região central. Existem na cidade 4 parques de desenvolvimento tecnológico, mais de 350 institutos de pesquisa, 1.600 empresas de alta tecnologia, e das 500 maiores empresas do mundo, 230 já investiram lá. Só de empresas japonesas, são mais de 150 empresas. A gente vê ali passando também, acho que mais um. Aqui mostra que o Han teve uma participação ali na Revolução Cultural Chinesa, Fernando. Sim. E o Han tem esse papel histórico também. É uma cidade muito antiga, com mais de 3.500 anos. Ela foi capital em 1927. Também foi a capital durante a invasão do Japão na Segunda Guerra. E também é um local paradigmático, porque foi onde ocorreu a revolta de Wuchang, que levou ao fim das dinastias e ao estabelecimento da República Popular da China em 1911. Muito legal. Então, Wuhan é um centro de economia, comércio, finanças, transporte, tecnologia, e hoje tem diversas indústrias de ponta. E muitas vezes parece que é uma cidadezinha do interior, mas é uma cidade muito grande, né? Maior que São Paulo, e que, se a gente contar, por exemplo, com um dos elementos que pode contar o desenvolvimento de uma cidade, às vezes, é a mobilidade, né? Então, se a gente for ver ali o mapa dos metrôs, é uma coisa bem impressionante que aconteceu. Em 2004, foi aberta a primeira linha de metrô. Hoje tem mais 9 linhas, são cerca de 340 quilômetros de trilhos dentro da cidade de metrô, e hoje tem mais 8 linhas sendo construídas. Então, se transformou em 20 anos numa hiperpotência de mobilidade e que une a China. Por isso que o governo central da China tomou medidas muito severas, né, para conter a epidemia, porque sabia desse papel estratégico de Wuhan, que poderia proliferar rapidamente, seja de aeroporto, seja ferrovia, seja pelo seu potencial populacional para toda a China. Ô, Fernando, eu passei aqui meio, me perdi, vou voltar aqui. São imagens incríveis, né, da cidade, né, de Wuhan. Realmente uma Sim, megalópolis, né? Esse rio que a gente vê aqui é o Yangtze. Yangtze. sim. Também tem o rio Yahan, que cruza também a cidade. É um rio um pouco menor, mas o rio Yangtze é o maior rio. Deve ser só comparável com o rio Nilo e com o rio Amazonas. Assim. São 3 rios que chegam em Wuhan, né? Tem o Yangtze, tem o rio Fuhan, que é mais curto, embora ele seja mais largo, assim, o curso dele. Mas tem o rio Han, que é esse que o Fernando está comentando, que é um rio bem estreitinho, mas ele é importante porque ele tem a nascente dele, a foz é no rio Yangtze, mas a nascente dele é lá no extremo noroeste da China. Então, por isso, em parte, que tem esses mercados na cidade de Wuhan, porque uma parte da produção agrícola, de caça, etc., escoa pelo rio Han até a cidade de Wuhan também. Bem, então passando aqui sobre as medidas, né, que foram feitas pelo governo da China em Wuhan, e que em alguma medida são lições e alguma medida também é interessante a gente saber, né? Então, o início da proliferação do Covid
começou ali em dezembro, né, do passado. Houve alguns casos foram detectados de pneumonia muito severa, e como eles já tinham a experiência do SARS em 2003, eles já estavam muito espertos, então eles estavam esperando, eventualmente, alguma coisa assim acontecer, e eles já tinham todo um protocolo para iniciar medidas de contenção. Então, você vê, em dezembro foi o início, logo em janeiro já foi encerrado o mercado que teria sido um dos locais de... Você ficou sem som, Fernando? Ficou sem som. Ficou sem som. Você ficou sem som, Fernando. Ficou sem som. Ah, sim. Agora Então, você. que foi muito rápido, né? E dia 23 foi tomada essas decisões já pelo governo, em especial porque dia 25 começa o maior feriado da China, onde vem muita gente do exterior e muita gente também circula a China e vai para Pequim. Então, eles viram que esse seria o maior potencial de contágio possível. Foi a primeira vez na história que eles cancelaram o festival do Ano Novo chinês, né? E então a gente viu tudo isso proliferar desde dezembro para janeiro, e já em 21 de fevereiro, os chineses já começaram a apontar que o surto estava começando a ficar sob controle, e dia 7 agora, depois de 3 meses dessa campanha intensiva, a China começou a dizer que já existe uma melhora da pandemia no país, apesar de existir esse alerta sobre outros ciclos possíveis, né? Então, foi o primeiro momento que não houve nenhuma morte em 24 horas. E desde o início da pandemia foram 3.331 mortos e 82 mil pessoas infectadas, né? Saiu uma pesquisa ontem da Universidade da Pensilvânia que disse que essas medidas que a China tomou evitou que mais de 700 mil pessoas fossem infectadas por todo o país. Isso atrasou a expansão para fora da cidade de Wuhan e também interrompeu a transmissão em nível nacional. Então, quais foram as medidas, né, que foram tomadas, né? Muitas vezes se aponta apenas o isolamento, né, que foi uma das medidas que foi mais televisionada, que foi mais apontada como determinante, né? Mas eu queria também apontar algumas outras medidas, né, que foram feitas, né? Então foram, além do isolamento, algumas coisas também parecem importantes, né? Sempre no Oriente é muito mais fácil a gente ver as pessoas com máscara, sabe? No Ocidente eu acho que as pessoas até não gostam, eu acho uma coisa feia, não sei bem, mas lá é obrigatório. Então houve uma mobilização de produção de máscaras de outras cidades para levar para Wuhan, assim como houve uma compra dos chineses de outros países encomendando uma série de máscaras de outros países para levar para a China. Para eles é sempre uma medida de precaução, porque também é um meio de você saber que é o estado de alerta, né? Esse tipo de medida também a gente vê também acontecendo na Coreia, né? No Vietnã. Outra medida diferencial, né? Outra medida que eles tomaram foi chamar 30 mil agentes de saúde, os melhores médicos que tinham no país, de vários pontos do país, para ir para Wuhan, se instalar lá, sem saber exatamente quando iriam voltar, e também aumentar a produção de produtos médicos de outras cidades para poder suprir a demanda de Wuhan. Aí, acho que um outro ponto que ficou assim bem conhecido, né, e que é bem impressionante, foi a construção desses hospitais temporários que eles fizeram, né? Então, a epidemia pegou muita gente desprevenido, né? E a primeira medida que eles fizeram foi adotar alguns hospitais em Wuhan para serem apenas para o coronavírus,
assim como imediatamente começaram a construção de 2 grandes hospitais temporários, certo? Para atender 2.600 mil pessoas. E eles foram concluídos em 12 dias. E eles utilizam essas estruturas pré-moldadas que facilitam muito, né? E aceleram muito o processo. Então, dia 21 foi o comando para fechamento da cidade e dia 25 já iniciou o processo de construção e dia 2 de fevereiro já estava pronto o hospital. Esse é o hospital construído, né? Esse é o hospital construído. Essas as estruturas pré-moldadas, enfim, né? Foram 2.000 containers, num espaço de 200 mil metros quadrados. E logo imediatamente cerca de 1.000 pessoas foram trabalhando. Ao contrário do Ocidente, que só improvisaram hospitais, né, Fernando? E olhe lá, né? E olhe lá. Então, isso certamente facilitou muito, né? Porque eles tivessem uma vazão e um controle da doença, né? Então, você não dividia o espaço com outras, né? Com outras situações, doenças, tudo, e você conseguiu concentrar nesses locais. Então, mas isso parece que são questões que são mais visíveis, né? Que aconteceram, né? Eu acho que um grande diferencial que foi feito e que aparentemente os outros países não estão conseguindo fazer é o uso massivo de inteligência artificial, né? Então a gente sabe que na China existe um sistema muito amplo de crédito social, uma lista assim, que permite assim a valorização e avaliação das pessoas. Então, o que a pessoa vê na internet, a compra da pessoa, o contato, aonde ela foi, a atividade, tudo isso é analisado. As pessoas confiam muito mais no Estado e têm essa confiança, né? Então, se você atravessa o sinal vermelho, se você coloca, né, comentários críticos, uma série de coisas, você perde pontos. Se você compra pela internet alimento orgânico, se você lê os jornais, né, do partido, etc., você consegue crédito, visto para viajar, etc. Na China, hoje, existem 200 milhões de câmeras de vigilância. E muitas delas têm reconhecimento facial e algumas até captam as pintas do rosto das pessoas. Outras conseguem captar o jeito de andar, porque também com o uso de máscaras você dificulta, né, identificar as pessoas. Então você também consegue pegar pelo jeito de andar quem é. E elas estão em todos os espaços. Todas as fotos hoje que a gente costuma ver assim na China, a gente vai achar alguma câmera em algum canto ali, né? E como que eles usaram, né, para conter a epidemia isso? Então, de vários jeitos, né? Então, primeiro, por exemplo, no aeroporto, eles instalaram uma série de câmeras que conseguem medir a temperatura do corpo. Então, aí você já consegue distinguir quem é quem. Aí você já identifica aquela pessoa e potencialmente coloca ela no isolamento. Se essa pessoa pegou um trem, por exemplo, as pessoas que andaram com ela ou dividiram um vagão com ela vai receber no celular uma notificação dizendo que a pessoa foi isolada e que ela deve também fazer teste para saber se ela está infectada ou não. E também foi outras coisas. Também eles formaram uma equipe de pesquisa digital de procura dos potenciais infectados. Uma coisa que me parece muito avançada, assim. Então, com a base de dados gigante, eles conseguiram achar esses potenciais infectados. Então, se num local, num bairro X lá, eles acharam que uma pessoa estava infectada, eles conseguiram achar essas outras pessoas potenciais, iam na casa delas, faziam essas testagens, e nisso conseguiram isolar as pessoas. Acho que esse foi a grande sacada que eles conseguiram, assim. Por ser um vírus que também se reproduz de forma assintomática, né? A pessoa está sem sintoma, mas está com vírus, então para você barrar isso e você conseguir parar a pandemia, você precisou também tomar isso de medida, né? Então eles formaram essas equipes
que sabiam quais eram as pessoas potenciais que tinham e realizavam o teste de casa em casa. E outra coisa também bem interessante, que eles usaram muitos robôs, até porque sabe que existe um contágio muito grande nos hospitais, a pessoa que está fazendo entrega, por exemplo, também pode ser infectada. Então, eles utilizaram uma série de robôs. Não sei se tem ali, Paulo. Por exemplo, eles usaram robôs de entrega de comida. Ali a gente vê ali um robô que ele desinfecta a rua. Um robô tanque ali, né? É o robô tanque ali. Sim. Um outro ali que eles colocaram em espaços públicos, ele identifica a temperatura das pessoas. Uhum. Então, também eles usaram robôs enfermeiros, que facilitou muito para que não tivessem tantas mortes também, infecções de médicos e enfermeiros. Então, também tinham robôs que entregavam comida e remédios quarto por quarto nos hospitais, robôs que desinfectavam o próprio hospital, robôs que entregavam, como tem um ali, robô que entrega na rua remédio, comida. E eles também usaram drones, como eu acho que ficou um pouco conhecido, né? Drones que passavam e identificavam se a pessoa estava usando máscara ou não. Ali tem um. E notificavam a pessoa. Então, também usaram uma série dessas medidas de medicina com bots, né, que eles chamam, né, dotados de inteligência artificial, que era para atender chamadas de telefone e distribuir recomendação também. Então, acho que isso foi algo bem determinante, né, para que eles tivessem esse sucesso em conter a pandemia em alguns 2 meses, né. Também há algumas outras questões, né, que eu acho que vale a pena levantar, assim, né, medidas que eles tomaram, né, em especial pelo acúmulo pela SARS, né, que teve pela gripe, em 2013, eles já tiveram uma série de iniciativas e tratamentos, né. Então, por exemplo, eles desde o começo usaram alguns tipos de medicamento, né, que agora aqui a gente está em debate se pode, não vai, quando vai usar, tudo, né. Então lá eles usaram o Favipiravir, que é um medicamento japonês, eles usaram a cloroquina, que é um medicamento desde os anos 50, né, usaram transfusão de plasma, usaram o Remdesivir, que é um medicamento dos Estados Unidos, usaram o alfa-interferanon, que é o 2B, que é o cubano, usaram o Arbidol, e também todos os hospitais usaram medicina tradicional chinesa, seja como prevenção, seja como tratamento. Também houveram outras ações assim secundárias, né? Também talvez tenham destaque, como controle de preços, então não podia lá aumentar o preço das máscaras, da alimentação, etc. Também fizeram lavagem do dinheiro com luz ultravioleta e alta temperatura. Então, acho que são todas essas séries de medidas que eles tomaram que levaram eles conseguirem ter sucesso, né? Com comando, com capilaridade social via partido, capacidade de mobilização, coordenação comunitária, o envolvimento de toda a população. Então, todas essas medidas parecem ter sido fundamentais para evitar a propagação do Covid na China. Legal, legal, Fernando. Uma exposição bastante completa. Acho que talvez mais um pequeno comentário, né, pelo tempo do vídeo. Eu acho também que valeria salientar como houve uma grande mobilização popular, né? Você sabe que às vezes se diz, Fernando, que a China conseguiu lidar melhor com a questão por ser um governo mais ditatorial. Mas eu queria chamar a atenção por um artigo publicado agora no The Atlantic, e esse site The Atlantic está aberto, os textos de coronavírus estão abertos, um texto de ninguém menos que o Francis Fukuyama, um insuspeito autor da Fim da História e o Último Homem, dizendo que, na opinião dele, o fator decisivo não é se era democrático ou ditatorial, é se o governo tinha ou não credibilidade. Quer dizer, o governo chinês conseguiu mobilizar, inclusive usando a expressão de uma guerra popular contra a doença, não porque seja um governo autoritário, como se diz no Ocidente,
mas por ser um governo popular, um governo que tem grande respaldo, legitimidade e não poder, mas autoridade. E essa mobilização, creio que também foi fundamental. E, em resumo, mostrando, quando a gente compara com os Estados Unidos, essa relativa decadência dos Estados Unidos como superpotência e essa ascensão da China de lidar com esse grande problema. Tem um comentário também, Crisanto? Acho que vamos indo para a parte... Não, eu queria complementar isso que você falou, é bem interessante mesmo de notar, porque se você pesquisar vídeos e tal sobre quarentena na China e como que eles organizaram em Wuhan, você encontra vários materiais, várias cenas daquelas senhorinhas de braçadeira vermelha, gente dos comitês de bairro ajudando na distribuição de alimentos, etc., né? O Partido Comunista Chinês não é nada menos que o maior partido do mundo, tem 80 milhões de filiados, então ele tem uma ampla capilaridade, uma base social muito grande. Então, não é apenas que seja um governo ditatorial, como você diz, ou não é que seja um governo ditatorial, como você diz, mas o mais definitivo, o mais importante, é essa capacidade que as decisões do governo têm de incorporar pessoas da base social, estudantes, pessoas de idade, trabalhadores, enfim. Isso, legal. Quer complementar, Fernando? Não, realmente, isso é a base, é o fundamento. Sem essa capilaridade do partido estar em todo local, em todo grupo residencial, em todo colégio, em toda creche, em todo asilo, sem estar em todo local, territorialmente, o partido não conseguiria tomar essas medidas, ou seriam medidas superestruturais e burocráticas, que esperar só que lá ninguém espera que o Estado vai fazer, porque as pessoas são o Estado. Então, eu acho que isso é o mais decisivo mesmo. Muito legal. Gente, esse foi o nosso primeiro programa inaugural realmente existente, vinculado ao Mimesis Conexões Artísticas, um coletivo que trabalha a relação entre arte, política, ética, geopolítica, numa perspectiva nacional e popular, aqui da cidade de Curitiba. Quem achou legal pode se inscrever no canal do Mimes, pode deixar um like aí para a gente, né, Fernando? E vamos retomar e aprofundar todos esses temas. Tchau, muito legal a participação de todos. Eu sou Paulo Gazotti, Fernando Marcelino Crisanto Figueiredo. Legal, gente. Até a próxima. Valeu, massa.